Boa noite, boa noite. Essa é mais uma live aqui da Penha Flamenca. Eu sou o André Pimentel, diretor social. Sejam todos muito bem-vindos nessa conversa que hoje tem uma professora bailaora, produtora, flamenca de Campinas, Karina Maganha, que daqui a pouco vai conversar com a gente sobre a sua trajetória, o que ela está fazendo hoje. E eu estou esperando que as pessoas entrem. Boa noite, para eu dar também os recadinhos das atividades que vão acontecer nesse mês de novembro na Penha Flamenca Brasil. Se você ainda não é um associado, entre aqui em contato com a gente no próprio Instagram, link na bio. Beijo para as pessoas que estão chegando. Yara Castro, desde Madrid. Um beijo da Penha Flamenca para você. Para os amigos que estão entrando, os profissionais que eu já estou vendo aqui. Não vou falar nomes porque senão eu vou me confundir. Para os alunos também, meu boa noite, meu beijo carinhoso. Já vou falando aqui os recadinhos. Nessa sexta-feira, dia 5, estou aqui com a minha cola. O primeiro evento híbrido ao vivo e online, Tonadas e Sonantas. Nessa sexta-feira, a Penha Flamenca vai abrir suas portas. A casa vai abrir às 7h30 e às 8h30 é o recital, o começo do recital com os artistas. Micael Pancrácio na guitarra, Fernando de Marília Alcante e Isadora Nefusi no baile. Esse projeto vai ser o primeiro módulo, né? A primeira apresentação. Vocês podem participar presencialmente comprando ingresso e online também há essa possibilidade. Entre em contato com a gente. Se você quiser ir ao vivo, a Penha está na rua Mourato Coelho, 1246, no bairro da Vila Madalena, Coração Cultural de São Paulo. Esse evento acontece agora, sexta-feira, dia 5, a casa abre 7h30 da noite e o recital educativo. Então, o que será cantado vai se explicar, o que será tocado vai ser explicado, o porquê desse baile, porquê desse cante, qual a região, por que é triste, por que é alegre, enfim, a história do Palo vai ser contado para vocês, uma aula recital. Então, contamos com a presença de vocês, com todo cuidado, com máscara, álcool gel, distanciamento, tudo isso que a gente já sabe de cor e salteado. Isso é dia 5 agora, sexta-feira. E os projetos Momento Musical e Poéticas em Expressão no final do mês, dia 27 de novembro. Também com as plataformas aí, YouTube e Zoom. Entrem aqui na nossa página e tirem todas as suas dúvidas. E Diálogos Flamencos, dia 28 de novembro. Então, 27 e 28, final do mês, com essas atividades aqui também da Penha Flamenca. 27, Momento Musical e Poéticas em Expressão. E 28, Diálogos Flamencos, com as convidadas Dani Albuquerque e Camila Monte. Qualquer dúvida, entre aqui em contato no nosso Instagram, que alguém há de te responder. Essa noite eu estou muito emocionado porque eu vou conversar com uma... Eu a conheço de outros carnavais. Na verdade, não são outros carnavais, são outros debuts. Karina, bem-vinda! Oiê! Tudo Seja bom, muito querido? bem-vinda a Obrigada. essas lives da Penha, que tem como objetivo conhecer um pouco do flamenco brasileiro. Você super representanta, também é de Porto Feliz. Você tá me vendo e me ouvindo bem, André? Tô Ah, bem. então tá bom. Deu uma câmera lenta aí, Isso, deu uma mas agora tô paradinha bem. aqui, mas acho que Isso. deu certo. Te vejo linda como sempre.
Ah, obrigada. Você não vale, né? Karina, Fala, seja muito amor. bem-vinda. Obrigada. Quero já começar, se é que você não tem algum recado para um monte de aluna sua que eu sei que está aqui hoje, do Café Natal. Quero que você já comece nos contando como uma menininha entrou no mundo da dança e daqui a pouco como esse mundo da dança o flamenco entrou. Bom, você me conhece desde quando eu era criança mesmo, né? Eu falo que era pequena porque eu não cresci muito, né, André? E assim, eu também estou super feliz. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite e dizer que eu estou super feliz com o convite e por ser você, até porque a gente tem essa história, né, de amizade aí. Eu sou paulistana, né? Eu nasci e vivi em São Paulo. Eu E acho que você é de Porto Feliz. eu sou de Porto Feliz de coração, mas de nascença, é que assim, eu sempre vivi tanto em Porto Feliz, eu amo tanto Porto Feliz, que eu acho que eu me considero hoje porto-felicense, campineira e paulistana, porque eu nasci aí, né? Ótimo, Nasci ótimo. e morei aí, né? Mas assim, de alma, de coração, não que eu não goste de São Paulo, pelo amor de Deus, mas eu sou muito mais interiorana, né? Eu tenho essa característica Porto Feliz, né? E assim, na verdade, André, eu sempre fui muito birrenta, né? E minha mãe era muito exigente, né? Naquela época, as nossas famílias eram muito tradicionais, né, André? A gente tinha uma série de exigências familiares, né? E a minha mãe me colocou no piano, na natação, na pintura, sei lá, nem lembro muito. E eu falava assim, nossa, eu tinha pavor de natação, né? Eu tomava café da tarde para não ir na aulinha de natação. Eu era aquelas que o meu pai comprava o diplominha em vez de eu nadar na piscina na hora da competição, sabe? Aquelas bem... Queria começar o algodão doce no final. E assim, eu tinha uma vizinha que fazia balé, e eu falava assim, ai, deixa eu ir lá ver o balé e tal. Fui. E fiquei super encantada e pedi, pelo amor de Deus, para minha mãe para eu poder sair da natação e fazer balé, né? Fazer dança. E eu sempre fui meio espivitada, então assim, eu achava lindo o balé clássico, mas eu já queria entrar em algo que tinha mais barulho, né? Então, como não, eu já entrei logo no sapateado americano e no balé moderno, porque é onde eu estudei, que foi na Elza Prado, né, que é minha escola de formação. A Então gente você tinha começou a sua vida numa academia de balé, aqui em São Paulo é o Prado, isso, que se eu não estou enganado é em Pinheiros, né? Pinheiros, Fradique Coutinho. De Quantos coaching. mil anos eu fiquei ali, né? E fiz balé clássico, eu fiz sapateado americano e fui fazendo, saí da natação, yes! E assim eu comecei assim a ficar realmente. Eu me apaixonei pela dança, eu acho que foi amor à primeira vista, assim, sabe, André? Desde a minha primeira aula de dança, eu me encontrei assim na sala de aula. Para mim, aquilo era um prazer enorme, era um momento que eu ficava muito feliz, eu me sentia muito bem. Eu tinha 10 anos de idade e não era nenhum sacrifício as responsabilidades que eu tinha na dança, porque a escola era uma escola muito tradicional, né? O Zaprado era uma escola muito tradicional. A gente tinha exame, a gente tinha prova. Lembra, André, que você ajudava a fazer cenário? Você lembra Então, disso? para quem não sabe, a Karina era a melhor amiga da minha vizinha de porta do apartamento, onde tudo começou. E um belo dia, essas duas malucas foram ensaiar no meu salão de festas, e eu sempre fui metido a cenógrafo, né? E fiz alguma coisa de Procura-se Vivo ou Morto, Billy the Era um Kid, salão. era um salão americano. Isso. É verdade, é verdade. É. E E Karina, isso a gente está falando já fim dos 80, começo dos 90, pode ser? isso. Eu comecei em 86, né? E fiquei completamente apaixonada pela dança. A dança entrou na minha vida e não saiu nunca mais, né? E aí, em 90, aí, André, estudando na Elza Prado trouxe um número de flamenco, né? Eu lembro que eu assisti a Elza Prado dançando. Hoje eu sei que eram fandangos de Coelho, mas na época eu não tinha puta Sim. ideia o que era, né? Ela dançando um clássico espanhol com um sombreiro, um vestido amarelo.
E eu fiquei assim, com um bailarino que ela trouxe de fora, eu fiquei super encantada e fiquei assim, apaixonada por aquilo, né? Achei aquilo maravilhoso. E Uhum. acho que depois, no ano seguinte, ela começou com o flamenco, que na verdade era bem mais clássico espanhol do que flamenco na época. Ela que dava? Ela dava e quem dava aula lá era a Débora, né? A Débora do Reis. Então a Débora foi minha primeira professora de balé, porque ela me ensinou, foi a primeira aula de dança que eu fiz, foi com ela na minha vida. Primeira Você posição, fez segunda balé posição. clássico com a Débora Nefusi. Eu aprendi as 5 posições com a Débora. Olha Uau! só. Eu lembro até hoje, o colã dela, chegando na sala, aquela mulher maravilhosa, aquele cabelo assim, ensinando a primeira posição, segunda. Então, e flamenco também foi com ela, porque quando eu comecei em 91, flamenco, ela dava aula na Elza Prado, né? A Débora era mega professora lá, enfim. E comecei com ela lá. E aí eu fiquei 3 anos ali fazendo flamenco, clássico espanhol, né? Eu já estava me formando no sapateado americano, enfim, comecei a dar aula também. Eu tinha 15 anos, André, era super novinha. E comecei na sala de aula com 15 anos, com sapateado americano, né? E Pausa, faço. pausa. Quando Karina completa 15 anos, como Ai, ela falou que gente. a família tradicional brasileira paulistana, a menina fazia o baile de debutante. Ai, gente, é. E a gente precisa deixar aqui registrado nessa live que até Sim, hoje é difícil você conseguir rapazes que dançam, adolescentes que sim. queiram pagar aquele mico, né? Isso. Eu fui, então, fui um dos 15 Sim, da sua festa de 15 anos que está sim. guardada no meu coração. Ai, eu também. Eu tenho foto, viu, gente? Qualquer hora eu vou tirar uma foto e vou postar. Ô, Porque tá Karina, no álbum, né? vamos deixar aqui registrado que o TBT dessa semana, TBT amanhã, quinta-feira, a Tá. gente vai pôr alguma coisa nossa dessa festa de 15 anos. Nós temos que Fechou. postar. Fechou, Mas a combinadíssimo. live é a história do Flamengo brasileiro. André, bailando, 15 anos. E eu devia ter 17, porque acho que a gente tem uma diferença um pouquinho Isso. É. Mas foi inesquecível, né? Aquela festa. inesquecível. Esqueci. Você já era flamenca sem saber. Exatamente. Ai, que Bom, ótimo. parênteses desse nosso momento íntimo. Você se forma em balé. É, na verdade, eu não fiz o balé clássico método Royal Ponta. É que na Elza Prado, para a gente fazer sapateado, flamenco, a gente tinha que cursar o balé moderno, que na verdade era o clássico, toda a base clássica. Você tinha que ter a base clássica, né? É, e aí quem fazia o balé clássico ia para seguir o método Royal, que daí tinha os exames, a ponta, né? Mas a base do clássico, qualquer curso que você fazia lá, você tinha que ter, né? Era Tá, uma meio que uma regra da escola. E, e aí, quando eu vi depois do outro ano, eu também vi o flamenco, aí já tinha flamenco na escola, eu vi um grupo dançando e eu ouvi aquela música. Eu lembro até hoje que tinha o Jali Jali, lembra do Jali 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 Jali? E aquilo, André, eu falei, meu Deus, da onde vem esse negócio? Foi uma coisa assim que mexeu assim comigo, sabe? E lá vem meus cães, você não tá convidado. Então, assim, e aí no ano seguinte eu comecei a fazer flamenco. Lá na Elza Prado, com a Débora, né? Fiquei. E aí eu vi pela televisão uma companhia de dança flamenca com música ao vivo, que lá não tinha, né? uhum. E aí, minha filha, eu fiquei enlouquecida, né? E meu pai sempre me acompanhou, né, André? Sempre foi meus pais, né? Mas o meu pai, assim, nossa, sempre me deu uma puta força, Apoio. um apoio, assim, né, violento. E eu falei, eu quero ir lá ver, eu quero ir lá ver. Fui. E aí eu fiquei completamente mais apaixonada do que eu já estava, né? Pelo flamenco, pelo clássico espanhol, enfim. E era a companhia da Jussara. Que você tinha visto num programa de televisão, foi Isso, atrás e chegou até a companhia da Jussara Correia. da Jussara Correia. Que nessa fase da minha vida, né, eu digo assim, até eu chegar na Unicamp, eu acho que a Jussara, acho não, tenho certeza que a Jussara foi a minha maior referência, né? Eu era Hum. muito nova, fiz um teste lá
E ela falou, olha, eu fiz um teste para fazer aula lá, né? Ela falou, olha, eu queria que você dançasse na companhia. Conversou com meu pai, porque eu era menor de idade, né? Eu tinha 16 anos, 16 para 17. E foi um aprendizado, assim, para mim, que eu Que fui você entender leva até muita, hoje, né? Que você carrega até hoje. e que eu fui entender muita coisa depois, né? Porque a Jussara é muito artista, né? Ela tem essa coisa da arte vanguarda. A Jussara era muito vanguarda, né? E E de um naquela época, flamenco, vou me arriscar te cortando, de um flamenco teatral, né? Porque o que eu já perfeito. assisti dela é assim, não são coreografias, do tipo, aqui é Não. alegria, aqui é fandango, né? Havia um Aham. contexto, havia um Sim. tema Isso, dança teatro, né? há 20 anos atrás, né? Exatamente. Então, Porque hoje, isso para mim foi assim, um turbilhão de coisas novas, né? E que, só que eu tava assim na época também de prestar faculdade, eu tava naquela época já, eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos quase, né, com a Jussara. E aí eu tinha que prestar vestibular, eu acabei dando um break, né, na companhia para poder estudar, porque senão a gente não passa na faculdade nunca, porque a gente só quer dançar, sim, né? Ficava o dia inteiro na academia, porque eu já dava aula, então eu dava aula de sapateado americano, dava muita aula e fazia aula de flamenco e enfim. E, e aí eu parei para prestar vestibular e passei na Unicamp, eu quis fazer dança na Unicamp, né? Eu já sabia que eu queria. E vim para Campinas em 90 aí, 91. Em 90, 96, perdão. noventa e 91 eu seis. comecei o Flamenco, em 96 eu vim fazer Unicamp, Unicamp dança. dança. Que também aí foi outra descoberta, né, André? Porque a gente entra na faculdade de dança achando que a gente vai dançar o dia inteiro, né? Sim, mas essa teoria, filosofias, Isso, nossa, foi também assim fundamental. Eu gostaria, com a idade que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, de refazer a faculdade, sabe? sem dúvida, sem dúvida. Eu Porque tive essa eu mesma tinha. sensação quando eu fiz artes plásticas. Eu falei assim, gente, se eu fosse um pouquinho mais velho, um pouquinho mais maduro, Exato. eu teria aproveitado tanta aula que a gente levava nas coxas, né? Isso, exatamente, exatamente. E aí, assim, um universo que já tinha se aberto, né, com a Jussara, se abriu, aí as fichas começaram a cair um pouco com o trabalho que eu desenvolvi junto lá na Jussara, que eu aprendi, e com a universidade, porque a universidade, ela me trouxe coisas que eu jamais nem sabia que existia, né? A gente, o universo da dança, a gente fica preso àquela técnica, o balé clássico, sapateado e tal. É E aí eu fui conhecer específico, né? isso, É e aí eu fui específico a conhecer faculdade. consciência corporal, Laban, né, história da arte, história da dança, anatomia, cara, né? A gente tem anatomia, fisiologia do movimento. Então isso mudou a minha vida, né? Completamente. Uma pausa desse momento faculdade de dança. Quando você estava na companhia da Jussara, você se lembra de músicos ou o período que você passou era só música eletrônica? Não, lembro. Por coincidência, olha, eu lembro que tinha um flautista da Orquestra Sinfônica, que eu não lembro o nome dele, mas era maravilhoso. Hum. E eu lembro que tinha dois irmãos na guitarra, que eu também não lembro o nome. E depois tem o Yuri. O Yuri tocou nessa época com a Jussara, Antes de ir para a Espanha, antes talvez. de ir para a Espanha, exatamente. Então tinha um duo que eram dois irmãos. Realmente, esse São de flautista casa, hein? também. Você vai perguntar para a Jussara, você vai buscar nos seus Isso. caderninhos. Quem são esses dois irmãos? Eu vou buscar. Eu vou arriscar falar que chamava Duocena, mas eu não lembro se era realmente, então eu prefiro me certificar com ela. Tinha esse flautista, que era maravilhoso, tinha um carronista, que eu também não lembro, que era o Walter, e o Yuri também, que começou esse trabalho na Jussara, E nessa alguém época. cantava. Tinha, eu acho que eu tinha alguém que cantava, mas eu também não me lembro, viu? Preciso. Tinha muito arranjo de flauta.
Tá. Eu vou falar com ela e depois eu vou mandar para você, tá? Você participou do Drácula, Karina? Não, eu já não estava no Você já estava em Drácula. Campinas, né? Eu fiz o Vida Cigana e o Fragmentos de Lilith. Eu assisti esse, mas talvez não me lembro se era você. Teve elenco parte 2? Teve, que é, nossa, é fantástico, né? Um trabalho de Eu pesquisa, assisti. assim, muito legal. Bom, voltamos para a Unicamp. Então, aí quando eu cheguei na Unicamp, foi um choque para mim, porque eu dava aula, eu tinha mais de 60 alunos de sapateado americano lá na Adriana Cavalheiro, ali Ah, na então você vai Lapa. para Campinas. Tchau, São Paulo. A sua vida de Tchau, dança agora está em Campinas. tchau, São Paulo. Larguei tudo. E aí aqui eu não conhecia ninguém, né? E só que assim, né? O universo, Deus, para cada um fala o que quer. Eu ganhei assim, eu até fico um pouco emocionada, porque uma pessoa que já não está mais entre nós, né? Que foi o Rogério. Uhum. E no meu primeiro dia de aula, o Rogério chegou para mim e falou assim: Você dança flamenco? Eu falei, danço. Ele falou, eu também. Eu participei do espetáculo da Guelpa lá no Palace, que era o Amor Brujo, e não sei o quê. Eu falei, putz, não acredito, cara. O Rogério tinha largado a matemática para fazer dança. Vamos montar um grupo? Eu falei, nossa, esse cara é muito louco, meu, né? Bom, mas na Unicamp só tem louco, né? Então, eu falei, vamos lá, Você vamos então montar um conheceu grupo. ele na faculdade? A gente se conheceu na faculdade. Primeiro ano de faculdade, ele era do meu grupo. Ele entrou na dança em 96. Ele estava se formando na matemática, largou a matemática. Cara, e como era o sobrenome dele, você lembra? Rogério Caserta. Caserta. Isso. Também E o, importante, né? E infelizmente não está entre nós, mas um nome o Rogério, importantíssimo. E o Rogério foi muito importante na minha carreira, porque a gente montou esse grupo aqui em Campinas. A gente foi atrás dos músicos lá na Unicamp, da Faculdade de Música, né? E a gente formou um grupo que chamava Bailaores Gitanos, né? Adoro. Isso. E o Rogério, ele era um puta empresário, meu. Fiz show pra caramba com ele, em tudo quanto é lugar, em cidade, sabe? Ali a gente já começou a já viajar, a gente ia de van, ficava no hotel. Gente, E me Karina, senti... eram músicos não flamencos. Eram músicos não flamencos, mas que tinham alguma coisa que gostavam ou que, né? Que ali foi onde eu conheci o Breno Lopes, músico que eu admiro, assim, acho ele maravilhoso. Não circulou muito no meio flamenco, mas é um cara de extremo talento, assim. Uhum. A gente trabalhou com o Pablo, um amigo meu, que até hoje é meu amigo, que é um percussionista. Tinha o Frank, que tocava saxofone, a gente não tinha cante. Então a gente trabalhou com o saxofone, era um flamenco meio jazz, assim, sabe? A gente tirou o cante, porque era muito difícil, não tinha ninguém para Sim. cantar. E a gente não, porque quem fez tudo isso foi o Rogério, falar para você, né? Eu só ia no vácuo dele, André. Eu dançava, era boa para dançar, né? Então, dançar, fazer coreografia e tal, né? Mas quem... Eu ia junto com ele fazer número, né? Oi, você é fulano. Não, mas ele que articulava tudo, André. Tudo, tudo, né? Bom, tirando o casal que dançava, tinha outras pessoas que dançavam que você queira dar nome, se você lembra? Então, aí essa formação do Bailaores passou por algumas. Teve a Carol Hofstadter e teve a Fernanda, que hoje mora na Espanha, mas teve uma pessoa que ficou comigo por muito tempo, que foi a Tatiana Haas, a Tati Haas, né? E que também tinha o Ricardo Schwingel, que por coincidência eles namoraram e são casados, né? Até hoje, né? Eu falo que eu sou o cupido, viu, gente? Fui Ah, que madrinha do maravilha. casamento e tudo. Então, assim, aí a gente fez essa formação. Tinha o Ricardo, o Breno, a Tati Haas, eu. Aí tinha a Fernanda, a Carol, a Ana Paula Minari, fez faculdade comigo também, que agora está em Londrina, né? E com esse Muita gente, grupo, então, tem esse pontapé nesse grupo. muita gente. Então, o Rogério foi muito importante, né? Ele não, eu acho que o Rogério contribuiu muito também para o flamenco aí do Brasil, aqui em Com Campinas, certeza. para minha história de vida, de carreira artística, né?
Porque eu fiquei muito conhecida em Campinas pelo Rogério. Porque a gente fazia show na Unicamp inteiro. Tudo quanto era coisa... Até os 30 anos da Unicamp a gente dançou, né? Então a gente fazia show para um monte de lugar em Campinas. Saía em todos os jornais. Fazia espetáculo. Fazia cidade de fora. Enfim... Então, e foi aí quando que a Juliana Matti me conheceu e me chamou para trabalhar na escola dela, né? E fui trabalhar na escola dela, aí o Rogério ficou doente, né? O Rogério teve um tumor no cérebro, lutou anos, e mais de 10 Uhum. anos. Mas foi um baque, assim, para mim, porque daí o grupo acabou se desfazendo, Claro que o né? cabeça, né? Exatamente. Por mais que eu estava ali, eu ainda não tinha essa pegada que o Rogério tinha. E foi tão baque para mim a doença dele que, assim, foi muito agressivo pra gente, sabe, André? A gente não teve condição emocional para seguir. A gente não teve essa maturidade, sabe, Uhum. para seguir. E foi aí que eu fui trabalhar com a Lu. Aí Foi eu então fui que você. dançar. A Lu já tinha escola. A Lu já tinha escola, eu já tinha ido fazer alguns cursos lá, né? Ela sempre trazia a Moura, ela trouxe a Tina, enfim. E quando a Débora veio, inclusive, para inaugurar a escola da Lu, eu fui na inauguração, né? E aí a Lu me chamou para dançar lá e para dar aula. E aí eu dancei. Fiquei com a Lu também uns bons anos que foram maravilhosos, né? Lá no Centro de Arte Flamenca. Dei aula, participei. 97, 8, 9. Isso, foi 99, 99, foi 99, se não me Final do engano. século passado. Amor. 99, 2, porque daí eu fiquei lá até montar o Tablau, né? O Café Como Tablau. professora de flamenco do. Já chamava CAF? Já chamava, Centro de Arte Flamenca. Na época a gente não abreviava, a gente falava o nome inteiro. E foi uma época muito gostosa também. Lá eu trabalhei com o Luciano, fiz aula com o Luciano de Paula também. Lá eu conheci o Gabriel Soto lá, também querido. Fiz cursos com a Cíntia, que também foi. Aí ela trazia a Cíntia, ou a Cíntia já morava na Redondeza. Isso, a Cíntia Coelho também. Então, assim, também foi uma época muito, muito feliz e muito importante na minha vida, né? Trabalhar ali com a Lu e trabalhar ali com a Juliana Martin, né? Que era uma escola de nome aqui em Campinas, né? Hum. Bem tradicional. Uma escola E com fazendo todas as faculdade. danças. Uma escola que tinha tudo e o flamenco você Isso, ensinava. isso. E fazendo faculdade e acabei me formando em 2001, Uhum. né? Aí, em 2003, surgiu a oportunidade de eu montar o Café Tablau. E aí eu encarei essa oportunidade. A ideia inicial do Café Tablau era realmente um restaurante espanhol. Ah, o café era um restaurante. Quer dizer, a ideia era para ser um restaurante, ou era já para ser uma escola? Eu queria uma escola, mas eu não queria uma escola tradicional. Eu queria uma escola que tivesse a vivência do dançar, né? Porque Tá. essa coisa de espetáculo de final de ano me incomodava muito. Sempre me incomodou muito, né? A Essa coisa. obrigatoriedade do ciclo que tem que ter. Ai, meu, aí o aluno fica lá ensaiando, puta estresse, faz uma roupa, paga 500 pila na roupa, vai lá, dança 5 minutos, acabou, entendeu? Então, isso sempre me incomodou muito, porque isso, quando eu dançava lá na Elza Prado, a gente tinha espetáculo um ano sim, um ano não, e eram 3 dias, então pelo menos um ano a gente deu espetáculo, e outro ano a gente se dedicava à técnica e tal. Técnica, desestressar. Exatamente. E com a Jussara tinha já as peças, era outra pegada. Então, essa coisa de espetáculo de fim de ano de escola era uma coisa que me irritava muito, né? E a ideia do Café Tablau veio porque eu queria dar aula e eu tinha uma sócia no começo que queria ter um restaurante.
Hum. Então, vamos unir, né? E montar algo que a gente possa unir as duas coisas. E por que não um show de tablado? Por que não ter show de tablado? Né? Fazia pouco tempo que eu tinha ido para a Espanha pela primeira vez. E quando você vai para a Espanha a primeira vez, é um impacto muito grande, porque aquela vivência é muito forte. E a hora que você chega aqui, te dá uma depressão. Eu não sei, É um assim. choque de realidades, né? Precisa ter muita maturidade, porque senão, ou você Nossa, desiste. desiste. Eu fiquei muito deprimida, porque eu falei, nossa senhora, eu não sou feliz aqui nesse lugar, porque aqui nada, nada é bom, aquela coisa louca, né, que a gente, tudo aqui não presta, que é uma puta mentira, né, que na verdade as pessoas falam, ai, por que que você não foi morar na Espanha? Eu falei, gente, não iria, não vou, não é o meu lugar é aqui, eu amo meu país, amo o Brasil, eu amo ser professora de flamenco aqui, nunca tive pretensão de morar na Espanha, de dançar na Espanha, não tenho essa pretensão. A minha história tá aqui, mas a primeira vez que eu voltei para cá, eu não queria ficar lá, mas eu queria que aqui fosse diferente, entendeu? Um pouquinho parecido só. Eu queria fazer alguma coisa que eu ficasse me sentindo com a alegria que eu me sentia lá, entendeu? Era essa a ideia. E aí veio a ideia do Café da Blau. E eu acho que eu consegui, assim, os 2 primeiros anos foram muito difíceis, porque eu não tinha experiência nenhuma empresarial, né? O artista, ele é muito... a ideologia do artista é muito forte, né, André? E depois que a gente toma tombo, bate a cabeça, se ferra, perde dinheiro, aí a gente começa a entrar num... Isso, né? Espera um Porque a pouquinho, eu não gente, eu acho vou... que a gente mentaliza, claro, né? A gente quer sempre o melhor. E essa, às vezes, me foge a palavra, a gente idealiza, né? Isso. Claro, o que que a gente tem? A gente tem a Espanha como referencial, a gente tem um Amor de Dios, a gente tem um Caçapatas, Villarosa, o Uhum. Las Carboneras. Isso é um referencial. Respira, toma uma Exato. caipirinha, toma uma Isso. água de coco, assiste um carnaval. Onde Isso. estou? O que que eu posso fazer? Mas é o que você falou, né? Depois de muito tombo e enfim, Depois mas de muito tombo, gente. E assim, aí eu falei assim, não, pera um pouquinho. Eu fiz faculdade de dança, eu me dedico a isso, gente. Eu preciso me sustentar com isso. Eu preciso fazer com que isso dê certo, de alguma forma, né? E, puta, eu sofri, ó, ralei, escorreguei, caí, bati a cabeça, levantei de novo, aí me ajudaram a levantar, né? Graças a Deus tive sempre uma família que eu falo isso também, porque eu acho que isso é super importante. Viver de arte nesse país não é fácil, mas é é para os fortes. completamente possível, né? É. Eu tive a sorte de ter uma família que pôde me dar essa formação, né? Tem muita gente que não tem isso, mas tem muita gente que não tem e consegue também persistir, né? Sim. Graças a Deus, há muito tempo eu ando com as minhas próprias pernas, o meu negócio me sustenta, sustenta meu filho, sou super feliz, tenho uma vida, não tenho, eu nunca vou, eu falo que não é que nunca, né? Eu não tenho pretensão de ter um iate, tá, gente? Não tenho pretensão de viajar na primeira classe, mas assim, não posso reclamar, sou super feliz vivendo de dança, sou super realizada. A gente trabalha, mas é possível, né? É possível. Eu acho que quando a gente põe a cabeça no lugar e deixa um pouco o idealismo e vê também a dança como um produto, né? Quando a gente começa a mudar um pouquinho a cabeça, deixa um pouquinho o ego de lado, né? E começa a perceber que isso é um negócio na tua vida, é um negócio que você tem, é o seu negócio. Eu acho que a partir daí as coisas começaram a andar de uma outra maneira para mim, André. Sem Maravilha. deixar a minha paixão, meu amor, mas com um foco mais direcionado. Sem dúvida. Bom, eu fico super feliz porque realmente você é um referencial de mulher empresária, professora, artista. Mas esse começo do Café Tablao
você tem uma sócia. Eu quero me incluir aí, né? Porque eu já me incluí na sua festa de 15 anos. E eu me lembro que você tinha um projeto, e aí você me ajuda também com datas, e se quiser falar nomes, porque Uhum, você entrava em contato com os flamencos, no caso aqui de São Paulo, e a gente uhum, fazia uma noite, ou duas, nem me lembro. A gente sim. ficava no hotel chiquérrimo aí de Campinas. Eu me lembro, só não sei a data, eu fui com a Priscila Soar, e os Isso. músicos. O Luceiro, você também veio. É assim, o primeiro projeto chamava Nomes do Flamenco. Então, o que que eu fiz? Nossa, Eu convidei todas as referências de flamenco que eu tinha, né? E eu trazia para dar uma aula, era um workshop, lembra? Uma aula, e lembro. você deu uma aula, aprendeu uma e tal, e fazer um show de tablado, né? Às vezes eram 2 noites, né? Então, eu comecei a fomentar o flamenco de uma forma diferente, né? Então, veio você, a Pri, depois veio você com o Ceres, veio a Ana Morena, veio o Miguel, veio, nossa, o Fabinho, a Débora, todo mundo aí de São Paulo praticamente, né? E o primeiro ano do Café Tablau, eu ainda não tinha uma referência do flamenco tão forte para mim. Uhum. Eu já dançava, eu já tinha participado de companhia, mas eu ainda estava em estudo, eu ainda estudava muito flamenco, Bom, né? ainda estamos, né, Karina? Vamos Para falar? sempre. Então eu falei, eu vou trazer essas referências porque eu quero que esses alunos e que esse público de Campinas conheçam o flamenco, porque o flamenco não era conhecido aqui, né? Era muito restrito, o público era muito restrito e eu queria fazer um público não necessariamente que dançasse flamenco, mas que consumisse o flamenco, né? Ótimo. E Então, visse por que o isso. Flamengo tem também várias variantes, né? Quer Isso, dizer, como cada profissional também se comporta cenicamente, né? Isso que é a beleza. exatamente. E para os alunos também terem vivências com outras pessoas, porque eu acho que isso acrescenta, né? Claro. Eu acho que é necessário o aluno ter um maestro que ele tenha uma linha de trabalho para seguir, mas você ter aula com muitas pessoas diferentes, isso só agrega e só acrescenta, né? Uhum. E isso foi criando um público de flamenco em Campinas. Não de dança só de escola de flamenco, mas de consumir flamenco, assistir flamenco, ouvir flamenco, comer alguma coisa, né? E eu fui fomentando isso, né? Eu não, todo mundo, porque eu fui gerando isso. E nós ficamos aí 2 anos com esse tablau ali nesse lugar, com esse formato, fazendo esse projeto. Tinha o Maravilha. show da Companhia da Casa, que era eu, a Delita. Adelita. No começo era eu, a Delita, a Lecaires. A Lecaires foi minha aluna, aí eu levei, ela era minha aluna na Juliana Mate, daí ela foi comigo para o Tablau. O Gabriel Soto, o Ricardo, a Helena, né? Era a primeira formação ali. A Tati, a Ana de Pelegrim, também minha grande amiga. Então tinha os shows da Companhia da Casa. E tinha os convidados, né? Então, todo mês tinha um Nomes do Flamenco que ficou. E aí, no aniversário de um ano, André, veio um outro marco na minha vida, que foi a presença da Yara Castro. Que foi a partir desse primeiro ano, de um ano de Café Tablau, que eu comecei a ter uma convivência e uma troca muito grande com a Yara. Né? Então a Yara ela entra na minha vida que ela tem um papel também muito importante nesse período onde o Café Tablau comemora um ano e a partir desse ano ela chega no Café Tablau e ela nunca mais saiu. Eu falo que a Yara e o Fernando são padrinhos do Café Tablau. Eu considero É a Yara e o interessante Fernando porque meus muitos padrinhos têm a Yara, flamencos. sem dúvida, muitos têm a Yara e o Fernando como professores de base, de alicerce, né? Ou passaram pela companhia, como eu. Sim, E você tem uma história diferente, né? Você já era consagrada, você abre um negócio e aí o casal entra como parceiros até hoje ficam aí. Que maravilha. exatamente.
E a Yara me influenciou muito na questão da didática em sala de aula, né, gente? Ela tá aí? Tá, e ela já vai chorar, porque lá são 2 da manhã. E assim, eu falo pra Yara assim que, nossa, a Yara pra mim, ela é todo mundo que Apoteose. passou na minha vida são pessoas que têm, cada um no seu momento, cada um contribuindo com alguma coisa, né? Mas assim, a didática que a Yara tem em sala de aula, eu posso falar que eu tenho muito da didática da Yara. Essa coisa de brincar, essa coisa dos exemplos, né? Eu acho que ela consegue trazer o aluno, conquistar, ela consegue trazer o Flamengo para aquele cotidiano daquela galera que tá ali, entendeu? Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ela, pelo Fernando também, óbvio, né, gente? Não precisa nem falar nada do Fernando. E assim, a Yara, ela entra na minha vida realmente depois que eu já estou no Café Tablau, né? Depois que o Café Tablau tem um ano, né? Fica com um ano de aniversário. E todo ano eu gosto de comemorar o aniversário com alguma coisa. E vários anos a gente comemorou com a presença da Yara e do Fernando, né? Karina, Então, quantos anos tem o Tablau? aí vai fazer 19. Já alcançou a maioridade, né? Já fez 18 em plena pandemia, né, André? Ole. Eu acho que a gente tem que falar um ole bem ole mesmo, porque você já falou e a gente vai repetir. Ser artista no Brasil não é fácil. Ser Uhum. flamenco é um, é um pouco mais, né? Se artista já não é fácil, com uma arte de fora, né? Com uma arte estrangeira, tudo bem que o Flamengo é patrimônio da humanidade, ok. Mas a gente tem Sim, que beber dessa fonte que já há alguns anos é em euro. exatamente. Então, Ole Café Tablau, 19 anos. Karina, Ai, que venham obrigada, mais 19, gente. viu? Que venham mais 19. Ai, se Deus Você quiser. continue colhendo. Não é discurso Sim, de final, nós vamos continuar. sim, sim. E aí, bom, aí eu me mudei da primeira casa, porque o proprietário pediu a casa porque ia vender a casa e eu não tinha dinheiro para comprar, então, tchau. Então, tchau. Fui Vamos para atrás de outra outro. casa, fiquei 3 anos nessa outra casa, investi também, papapá. Chegou 3 anos, o proprietário queria vender a casa. Tem dinheiro para comprar? Não tinha dinheiro para comprar? Tchau. E aí eu fui para a última sede, né, antes dessa nova, né? Que eu fiquei 13 anos ali na casa que era o Tablau, que você foi fazer, acho que o curso Imaculada. da Imaculada lá. Isso, lá eu fiquei 13 anos naquela sede, também É a segunda? foi a terceira. Ah, então a segunda eu acho que eu não conheci. Eu acho que a segunda você não conheceu. Foram 5 anos no Cambuí e 13 anos ali na Nova Campinas, na Jesuíno Marcondes, né? E nesse período foi um período assim que foi marcado também. Esse período assim da Jesuíno foi um período que eu falo que foi marcado muito para o crescimento da minha companhia, né? De dança, da qualidade dos meus alunos, né? E também dos projetos internacionais, né? Porque nas outras sedes eu fiz algumas parcerias, fiz parceria com a Thalita, fiz parceria com a Tisa, foram parcerias muito legais, mas depois eu comecei a desenvolver alguns projetos internacionais sozinha, né? Então, essas parcerias com nomes estrangeiros, né? Com Perfeito, figuras. isso. E aí, eu acho que é muito importante também colocar aqui essa relação minha com o Paul, né? Porque o Paul foi um bailaor que mais vezes veio trabalhar aqui no Tablau e que seguiu uma linha de trabalho, né? A gente teve uma continuidade de trabalho. O Paul acho que veio 11 vezes. 11 ou 12, já perdi a conta, porque a última que ele veio com a Mônica. Então, assim, o Paul, para mim, além de um maestro, o Paul é um irmão de alma, né? A gente tem uma afinidade muito grande. O Paul é amigo da minha família, eu sou amiga da família dele, a gente tem essa conexão,
né? Uhum. O Paul conheceu meu filho na minha barriga, Uau. né? O Paul viu o É, Pedro é mais crescer. do que uma relação profissional, né? Mais. Exatamente. A primeira vez que ele veio, eu estava grávida do Pedro para ter neném. Eu estava no palco com uma barriga desse tamanho. Maravilha, E maravilha. assim, hoje, esses dias mesmo ele escreveu, falou, Karina, pelo amor de Deus, o Pedro, eu não tô acreditando, né? Porque viu a Homem, foto, né? porque então, assim, viu meu filho crescer. Todo ano o Pedro esperava o Paul vir para cá. O Paul trazia uma camisa do Real Madrid para ele, né? Então, tem várias camisas do Real Madrid, desde a pequenininha. Até aqui Então, cabe. foi assim, e foi muito importante, né? O Paul trouxe um flamenco de força, né, para o Café Tablau. E Uhum. que foi, assim, aquela pegada de flamenco ali, sabe? Força mesmo, né? Para você crescer tecnicamente, crescer artisticamente. Então, foi muito importante esse trabalho. Interessante essas relações, porque, né, nós, donos de escola, a gente tem, não o escolhido, mas depois de tantos anos, a gente já sabe mais ou menos o que a gente gosta, o que a gente não Uhum, gosta, mesmo sendo muito flamenco e mesmo sim. tendo um público, porque é o que eu falei, flamenco são vários formatos e formas, mas você então se identificou, imagina 11 anos levando essa criatura, né? Uhum, Além da amizade, há uma identificação. E você, para quem não sabe, nos bastidores, me comentou que você tem mais referências de professores masculinos e que isso também é importante na sua forma uhum, de ensinar, na sua forma de bailar. E isso é uhum. interessante, porque é uma mulher, não Sim, vamos ficar no binarismo, mas é interessante esse gosto por tomar classes e trazer figuras masculinas, né? Mais. sim, sim. Eu acho que essa questão para mim foi assim muito. A primeira pessoa que eu fiz aula na Espanha foi o Manuel Reis, que quem me apresentou foi a Lu e a Yara, né? E o Manuel é um maestro. É É uma assim, entidade, desculpa a né? palavra, Uma puta que entidade. pariu, né? É. Assim, é, não tem palavras, né? E essa questão, o Manuel me trouxe uma coisa que foi assim fundamental para o meu crescimento, que foi abrir o meu ouvido, a musicalidade do flamenco, a música, né? Ele me trouxe a música. E foi muito louco, porque todos os cursos que eu fiz, André, lá na Espanha, não me venha perguntar que passo que eu aprendi, porque eu esqueci todos os passos, não peguei coreografia nenhuma, mas, Mas mas está no assim, inconsciente. Vamos falar que mudou aqueles tudo, passos estão aí mudou guardados em algum tudo. lugar e saem. E o Manuel me trouxe isso de ser independente, né? Ter um ouvido para que você possa criar, você ter o domínio para que você tenha a independência, para você não depender de ficar copiando coreografia e reproduzindo coreografia, né? Do Uhum. fulano, do sucre... É lógico que você vai pegar um passo ou outro. Você cria baseado naquilo que você já ouviu, naquilo que você já assistiu, naquilo que você já, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Mas essa coisa também me incomodava muito. Vinha uma pessoa aqui de fora, todo mundo, você assistia o espetáculo, todo mundo com a mesma coreografia. Eu falava, meu Deus do céu, isso eu ficava muito incomodada, né? Porque eu acho que o curso ele serve para abrir, né? E eu acho que a partir do momento que você pega uma coreografia, engesse e ficar reproduzindo aquilo, né? Colocar Enfim, pelo menos um pouquinho do seu, né? Um pouquinho isso, da sua identidade. isso. Então, o Manuel foi uma referência muito forte, né? O Paul foi uma referência muito forte, muito artístico. Assim, o Paul sempre pegou muito no meu pé, porque ele sempre fala que eu, ele fala que eu sou acomodada, porque eu sou talentosa, então eu fico na, E fico assim, sabe, sabe. sabe? Aí ele fala, por que você não estuda? Ele falava pra mim, você tem que estudar, porque a hora que você estudar, porque não sei o que, não sei o que tem. Então, assim, o Paul sempre me empurrando, né? Então, isso foi muito legal, porque ele me tirou um pouco dessa zona Zona de de conforto. conforto, né? De você ser boa aluna, de você ser boa, ter muita facilidade e vai, Um né? carisma, uma beleza cênica, né? A gente senta. Isso. E outra figura, assim, que foi muito legal, que foi uma coisa, assim, que aconteceu na minha vida, que foi o Ángel, né?
que você conhece também. E o Ángel Reis, que foi, assim, também muito querido. Tive a oportunidade de trazê-lo 2 vezes. E também com cantaor, com guitarrista. E ele também, além de ser grande artista, né? Quando eu ouvi bailar em Córdoba, ai, você topa para o Brasil? Daí, quando eu pedi o passaporte, ele tinha acho que 20 anos, eu quase morri do coração. Aí falei com a mãe dele e tudo, quando ele veio a primeira vez, né? Porque ele era super jovem. E ele bailando não parecia que era tão jovem, sabe? E Essas com aquela coisas que o Flamengo maturidade, tem, né? né? E também doce de... Gente, doce, um doce, um doce, um doce, né? E eu acho que fazer aula com homem, com bailaores, dava liberdade para eu pegar aquele passo e colocar no meu corpo. Porque quando eu faço aula com bailaora mulher, eu fico tão encantada com elas que eu quero fazer igual, quero copiar aquilo. E às vezes o meu corpo é diferente. Às E não vezes, quase adianta sempre, né? isso. Então eu descobri que isso me permitia eu criar um corpo meu. Entendeu? Uhum. Estudar o meu corpo, pegar aquele movimento e transformar em algo que pudesse ser meu, né? Então eu acho que essa foi a vantagem. Não que eu não tenha feito aula com mulher, gente, pelo amor de Deus, fiz aula com muita gente maravilhosa, né? Mas eu não tenho um estilo de bailar de uma bailaora, né? Eu tenho minha referência, meu mito, né? Que é a Eva. Então, eu estudo por vídeo, eu olho aquele corpo. Eu gosto muito da coisa contemporânea também, das formas mais arredondadas, porque eu sou mais arredondada, eu não sou alta, eu não sou magra, né? Então, o meu biotipo combina mais com isso. Então, gosto de pegar as coisas e ir transformando no meu corpo, né? Uhum. E eu acho que fazer aula com bailaor me ajudou nisso, né? A criar uma autenticidade de corpo, buscar coisas no meu corpo, né? Maravilha. Mais ou menos isso. Ai, o que mais? Que eu falo muito, né? Ai, eu falo muito. Eu até preciso É mandar um ótimo. beijo depois, tá? Porque senão tem um A beijinho gente para entrevista, mandar. a gente entrevistar, quem gosta de falar. Dois, quem tem o que falar, né, Karina? Porque se tem história, a senhora tem história. Nesses 19 anos, você comentou da companhia, do grupo, né? Você trouxe essas figuras espanholas como empresária, vamos chamar assim, empresária do flamenco, e como diretora de grupo, de companhia, com quem, como é o seu trabalho, quem dançou, quem tocou, quem cantou. Bom, a companhia passou por várias formações, né? Então, a primeira formação lá, logo no começo, era o Gabriel. O Davi tocava carrom às vezes, o Gabriel Catibe, Simões. Gabriel Souto. Soto. Isso, Gabriel Beijo pro Souto. Gabriel. A Helena, né, Helena de De los Los Andes. Andes. Depois veio o Ricardo Schingel, veio o Breno. Aí veio o Fernando de Marília, ficou um tempasso comigo, né? E daí eu conheci esses dois maravilhosos que estão comigo até hoje, que é o Denis Sartorato e o João Lafúria, que também são, gente, eu sou privilegiada, porque olha, ter essas pessoas para trabalhar como amigo, ai, gente, esses dois meninos são também duas doçuras, assim, que eu amo, 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 amo. Tem uma história muito engraçada, porque quando eu tinha o Café Tablau, eles tinham um grupo de Gypsy Kings, né? Daí eles me ligaram lá. Ai, porque a gente queria tocar aí. Daí ele me conta até hoje. Eu falei assim, Gypsy King não é flamenco. Aquela época, né? Que a gente não atina para as coisas do mundo, que a gente só pensa naquilo no purismo, né? Então, foi logo no começo do Café Tablau. Tadinho, gente. Limei os caras. Olha que absurdo. Olha que Limei, relação. limei. Eles dão risada até hoje. Depois eu tive que correndo atrás deles 2 anos depois. Pelo amor de Deus, vocês podem ir lá tocar um Gypsy King. Gypsy Kings.
né? Aí eu comecei a ensinar flamenco para eles, porque eles tinham toda a coisa, mas eles não tinham. Quando eu digo ensinar, não é que eu peguei a guitarra e ensinei, mas como que era a forma de tocar flamenco para baile, né? Então eu comecei a direcionar esses dois meninos para tocar para baile, para tocar para mim, porque eu estava precisando de músico, o Fernando tinha ido embora e eu precisava de músico, né? Uhum. E eles super começaram a estudar, né? Começaram a estudar. Eu lembro, eu botava. Gente, imagina, eu marcava, agora faz assim, ó, agora uma música assim. E a gente foi, né? Eles também começaram a se dedicar e foi dando tudo certo. A gente acabou fazendo. Eles também são músicos eruditos, enfim, tocam muita música brasileira. E a gente acabou fazendo um espetáculo que era o Flamenco de Verde e Amarelo, com algumas músicas do Dilermando Reis. Isso foi em 2010. E aí a gente pegou o Circuito Cultural Paulista em 2011. Daí a gente viajou, fizemos esse espetáculo em vários lugares, foi super bacana, foi lindo. E nessa Quem dançava época... com você nessa época? Então, nessa época, nossa, uma porrada de gente, mas assim... Passou pelo Tablau a Delita, passou a Tati Haas, passou a Mari, passou Ai, Mari, você precisa falar sobre nomes, perdão. criatura. Ó, a Delita Parra, a Tatiana Haas, a Maria Abreu. Mariana Abreu deu aula Maria também no Abreu, Tablau dona uma de escola. época. Exatamente. Aí ela abriu a escola dela. Aí depois veio a Lila, que é a Marília Cesarino, que agora está afastada do Flamenco. A Mazu, que é a Marina Raeli, que é maravilhosa, que está em Portugal. A Fabiana Ghisolfi, a FIFA, nessa época dançava também comigo. Nossa, gente. Tinha a Nicole Aires, porque eu dava aula na companhia da Jussara Sansigolo em Piracicaba e elas faziam parte desse espetáculo. Quem mais? Gente, não posso esquecer de ninguém, pelo amor de Deus. Se eu esquecer, vocês me. Muitas mulheres poderosas hoje passaram pelas Muitas. suas mãos, né? Isso, passaram. E eu gosto muito dessa questão de formar, né? Eu vejo um talento, eu quero pôr esse talento para que todo mundo veja. Eu quero que o talento cresça, né? Então, assim, a Mazu, quando ela entrou para fazer aula, a Marina, né, Raeli, entrou para fazer aula, eu falei, gente, essa menina vai dançar flamenco. Puf. E, nossa, maravilhosa, né? Eu montei um espetáculo com elas, falei, ó, você vai dançar sem sapato, você vai dançar uma zambra, né? Eu não vou dançar, você vai dançar descalça. E fiz esse espetáculo que foi lindo, chamou Fragmentos. Aí a Lila, eu pus ela fazer uma farruca na cadeira. A FIFA era a cigana lá de Andalucia. Então eu gosto de pegar as pessoas que são talentosas e fazer com que elas cresçam. Eu Uhum. me sinto super bem, super realizada. Karina, é porque também esse olhar que alguém lá no passado também teve com relação a você, né? Uhum, Porque Débora, Jussara, mesmo a uhum, parceria com a Yara e com o Fernando, quer dizer, a gente tem esse. Alguém olhou por nós e imagino que você uhum. tenha, e você também queira passar isso para frente, né? Essa coisa que você fala, eu gosto de formar, quer dizer, é um olhar do professor menos egóico, porque o seu Uhum, nome já está escrito na calçada da fama, então uhum. é dar esse alimento para quem ainda precisa, né? Perfeito, perfeito, perfeito. É bom, é E uma isso lista sempre, enorme de mulheres que passaram por você. sim, sim. É um orgulho, né? Assim, não que eu tenha sido responsável, mas que eu tenha dado um, né? Claro, cada um vai andar com as suas próprias pernas, mas Exatamente, você lógico. contribuiu, Sim, exatamente, nesse sentido. porque eu acho que a gente não faz, quer dizer, às vezes o aluno, e aqui já fazendo terapia na live, o aluno às vezes te responsabiliza em transformá-lo ele não, né? Em transformá-lo num divo ou numa diva. A gente não tem esse poder. Não. Vamos A deixar aqui gente dá o registrado. caminho, Exatamente. né?
Agora é o aluno que vai fazer o seu caminho. A gente abre a porta e fala, ó, vai por aqui. Agora, como ele vai traçar, é ele que... Eu tenho uma aluna que entrou no flamenco, que é a Eneida, e ela era assim, era assim, ela jamais imaginava entrar no flamenco, fazer flamenco. Ela foi com a outra amiga porque a outra queria fazer. Uhum. E ela, a Eneida, quando começou a dançar, eu falei, essa menina tem talento, Tem alguma coisa a mais. tem alguma coisa. Aí eu falei, não, você vai ser a minha protagonista no espetáculo do Por Sempre, que foi o último espetáculo que a gente fez aí, porque eu faço um espetáculo, André, eu fico pelo menos 3 anos com o espetáculo. Né? A gente se apresenta pelo menos 3 vezes, né? Então, porque eu não gosto daquela coisa de fazer... Eu tenho um espetáculo de final de ano, mas não é espetáculo de final de ano. É um espetáculo de alunos com um enredo e que fica 1, 2, 3 vezes, né? E que eu vou modificando. Enfim. E a Eneida... E aí, nesse espetáculo, eu falei, não, fulana vai ser a mãe. Eu não vou dançar. Eu falei, eu não quero dançar. Não dancei. Só dancei na terceira vez que eu falei, nessa eu vou dançar. Vai ser a última de agora. Uma despedida, Então, botei ali, já descobri a Eneida, a Maria Alice, que hoje a professora do Café Tablau é meu braço direito, que eu tô com problema nos 2 cotovelos, né? Epicondilite. Então, eu falei, eu preciso de alguém que assuma as aulas de acessórios, até porque eu sou péssima em bata de cola, sou ruim. Manton, eu era boa, mas assim, eu não sou tão boa não, porque eu tenho meio preguiça, sabe? Castanhola eu sou vou boa, chamar o mas povaqueiro, ela tá com liga pro preguiça do povo aquele e Manton. fala, olha, Karina preguiçosa, não quer dançar com Manton. Não é, mas depois que eu tive epicondilite, tive paralisia dos meus dedos, né, André? E aí, depois da epicondilite, eu deixei os acessórios assim meio, né? Aí veio a Para as Maria pessoas. Alice, a Maria Alice se mata de estudar, estuda e faz aquele Manton que vira até no, sabe assim? Então, para que eu vou lá dar aula? Então, hoje eu tenho a Maria Alice dando as aulas de acessórios. Eu dou só o acessórios 3 e ela me ajuda porque eu crio as coreografias e tal, mas ela me ajuda na execução e no treino com os alunos, né? Porque eu já não consigo ficar treinando aquilo A 1000 vezes. repetição. Tá, 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 tá. Karina, quem que é a sua equipe hoje, professoras do café? Hoje eu tenho. Ai, hoje eu tô assim, gente. Eu sempre fui feliz no Café Tablau com todas as equipes que passaram lá dentro, tá? Feliz e grata. Mas hoje eu estou assim no céu. Estou muito feliz, orgulhosa e grata por essa equipe. Hoje eu tenho a Maria Alice, né? Que também começou ali, foi minha aluna ali, Cria foi aluna da sua. Yara, foi aluna da Mari, e daí ela foi pro Tablau, ficou ali ela cresceu e apontou, né? Então eu tenho a Maria Alice Cabral, tenho a Anne Carreira, que é uma querida, que também está comigo há muito tempo. Eu tenho uma aluna minha que é estagiária, que é a Adriana Ruiz, que dá aula para os seniors, que é uma fofinha também, que é uma graça. Tem o Fabinho, que está comigo ali, que trabalha ali comigo com... O Fabinho Atualmente ele trabalha... Rodrigues está com você há um bom tempo, né, Karina? Tá algum, 2, 3, acho que 4 anos já. E que também, gente, é um mega profissional, né? É um talento e uma didática, um professor muito bom. E a gente tem um trabalho muito legal, porque o Fabinho é muito clássico e eu sou muito flamenca. Então, a gente tem... a minha aula, as minhas alunas têm a oportunidade de ter esses dois lados do flamenco. Um flamenco Ótimo. mais clássico, mais colocado, mais limpo, né? Entre aspas. E Sim. um flamenco mais ritano, mais Passional. visceral. Mais visceral, mais passional. Então, acho que isso é super legal, essa liga, né? Sim, complementa, claro. E hoje tô com o Denis Sartorati e com o João, né? Eles também dão São aula de fixos. música flamenca. Isso, e são fixos. E tô sempre trabalhando, né? Com outros músicos. A Vanessa deu umas aulas lá. Ia dar umas aulas, a Vanessa, que é aluna do Flavinho. Aí veio a pandemia, infelizmente não virou. A Helena desenvolveu um trabalho maravilhoso no Tablau, com o coro flamenco. Com couro.
Foi muito bacana, um trabalho que a gente quer retomar, né, o ano que vem, porque com a pandemia as coisas Sim, foram tudo se tá mais ou menos perdendo. ali. E é essa a equipe hoje. Hoje é isso aí. A E a equipe Simone, que eu... a Simone tá com você? Ai, a Simone... Ai, gente, Simone não posso deixar de falar dela, né? Simone Simone também foi minha Gambatti. professora de flamenco. A Si foi minha professora de flamenco. Tava comigo lá no Tablau até antes da pandemia. Aí, com a pandemia, também ela acabou se afastando, né, ali da escola. Mas ela, eu também faço tratamento com ela de crânio sacral. E a Simone é uma pessoa também que... Uma puta artista, né, gente? Assim, a Bom, gente você fez um sabe, as trabalho... pessoas aqui, eu tô no Flamengo graças a Simone, né? Mas isso é uma outra live para outro dia. E a Simone tá aqui pertinho, né? Ela ainda não foi na sede nova. Tô para puxar a orelha dela. Mas também as coisas estão voltando agora, né, André? Sim, Então, todo dá para cuidado. perdoar, dá para perdoar. Certo, certo. Simone Bom, maravilhosa. Eu lembro a primeira aula que eu fiz com a Simone, eu lembro do colã azul que ela tava. Ela morre de rir, porque ela tava com o colã azul com as costas de fora, assim. você foi aluna dela. Fiz aula com ela aqui em Campinas, quando ela deu aula. Eu fiz aula com a Denise Santoro, aqui em Campinas, quando ela deu aula aqui numa escola, nem lembro o nome da escola. E a Simone, quando a Denise tirava férias, vinha a Simone. Como Então, fiz aula substituto. com a Simone também. Porque as duas foram do Raiz, né? Imagino que tinha ali um. Isso! As duas foram do Raiz. Maravilha. Karina, bom, né? Se deixar, a gente fica aqui durante Até horas e amanhã de horas, porque, madrugada. porque assunto é o que não nos falta. É normal a gente terminar. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas é normal a gente terminar com o entrevistado dando um recado. Conselho a gente não dá, né? Mas para a nova. Gente, eu preciso interromper, porque a Yara, ela escreve coisas belíssimas. Como eu estou te ouvindo, eu deixo de falar. Então, Yara, em nome da Penha Flamenca, o nosso beijo, o nosso abraço a você e ao Fernando aí em Madrid, porque eu sei que, Ai, além de gente. frio, é madrugada. Olha, manda beijo no coração, gente. Que eu amo esses dois. Amo. Karina, então, assim, palavras para quem quer ou para quem espera viver de flamenco em terras brasileiras. Bom, eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar que nós não nascemos na Espanha, não somos ciganos de nascer, quer dizer, a maioria, né? Aqui, a nossa cultura é outra. Então, a primeira coisa que eu acho que é esse equívoco de querer ser aquilo que você não é, né? Então, não queira ser quem você não é. E linkando com isso, eu acho que a autenticidade, né, do trabalho de cada um é o que faz você andar para frente. Quando você fica preocupado, porque fulana vai fazer, cicrano vai fazer, esquece, né? Todo mundo tem, o sol nasceu para todos, tem público para todo mundo, né? Tem gente que me ama, tem gente que ama fazer aula comigo e tem gente que não gosta. Que não A se gente não vai identifica. Claro. Então, eu acho que a gente respeitar o flamenco, em primeiro lugar, porque é uma cultura que tem que ser respeitada, né? Hoje eu vejo muita gente, desculpa, vou abrir aspas aqui, muita gente, assim, que sabe, assim, muito pouco ou quase nada, dando aula de flamenco, cheio de aluno, gente que se coloca na internet e que acha que tá arrasando, gente, né? Então, assim, eu acho isso um problema muito grave, né? Porque o flamenco é uma arte que precisa ser respeitada. Trabalhar com o corpo do outro também. A gente precisa ter conhecimento para isso, né? Conhecimento de anatomia, fisiologia, não precisa fazer uma faculdade, mas vai ter uma ideia de como as coisas funcionam, né? Então eu acho que é muito perigoso. Então, se você tiver respeito, autenticidade, né? E principalmente, gente, amor no coração, né? Você tem que amar aquilo para fazer. Senão,
Não vai. Isso é qualquer profissão, não é flamenco. Eu acho que é para Sim, isso é pra tudo, vida, é. né? Para a vida. Mas assim, respeitem o flamenco. Não tenham preguiça de estudar. E quando eu digo estudar, não é se fechar na sala e ficar fazendo passo para ser rápido, não, gente. É conhecimento, né? Porque minhas alunas às vezes fazem coisas mais difíceis, executam melhor as coisas do que eu, Uhum. entende? E acho que Bom, ser né? maestro é você saber dar o caminho para o seu aluno fazer melhor que você, né? Eu acho que é isso. Então, eu acho que a autenticidade, respeito, ética é muito importante, né? E amor, gente, muito amor. Por falar em amor, posso mandar um beijo? Pode. Porque assim, ó, meu namorado falou que se eu não mandasse um beijo pra ele, eu Ele vou ia acabar com mandar, o tá bom? relacionamento. Se ele não tiver na live, ele vai ver só. Porque eu não consigo ver se tá ou não tá. Então vamos fazer o seguinte: sabe como você vai comprovar que ele tá na live? Ele vai Ah, tirar um print, ah, ele ele vai vai tirar um falar, tá bom. print e você vai mandar pra mim, porque eu vou também colocar nos stories. Tá bom. Então, olha, eu vou mandar um beijo pro meu namorado, tá bom? Será Porque que ele ele tirou falou o assim: me print? manda um beijo. Eu falei: manda um beijo pra você. E quero Não vou mandar mandar um assim. beijo, mas vou mandar um abraço então para ele, porque ele tem do lado uma grande mulher, uma grande Ai, cara. flamenca. Karina, eu quero muito agradecer todo esse seu, toda essa sua dedicação, todo esse amor que você tem pelo Flamengo, né? A gente está na capital, é um pouquinho mais fácil, então, além de tudo, né, ser flamenca no interior, É, com todo respeito, isso não é preconceito, mas a gente sabe sim, que as informações na capital acaba sempre chegando. com Hoje, por causa da certeza. internet, né? Com certeza. Eu só queria falar uma coisa para vocês também que eu não quero deixar passar. Tem uma pessoa que é muito importante na minha vida e que contribuiu muito com o meu crescimento, que é meu filho. Então, meu filho sempre foi um puta de um companheiro, um menino que sempre esteve comigo, assim, é, desde criança, acompanhando. Não vai ser bailaor, não quer saber de nada de flamenco, mas é um menino que está sempre do meu lado. Então, eu queria deixar isso registrado também. E foi a partir do nascimento dele também que eu me vi, assim, um negócio assim, eu preciso sustentar meu filho, né? Essa coisa de honra quando a gente é mãe, né? Mãe, pai, enfim. Então, o Pedro me trouxe muito pé no chão. Eu acho que o meu filho veio para me trazer o pé no chão, cravar o meu pé no chão. Então, queria deixar registrado isso também, Ele esse veio para você ser mais flamenca, né? para eu ser mais flamenca. E meus cachorrinhos, gente, eles adoram aparecer na live, só que eles estão super comportados hoje. Eu dei Olha, um Yara, sonífero para cada um, para eles não ficarem pulando. Mentira, não dei não. Yara, vale muito estar acordada até alta madrugada para aprender tanto de todos. Viva o Café Tablao, viva o Raiz, Ah, viva a Ateliê, a Penha Flamenca. Yara, se hoje esses dois alunos hoje estão conversando sobre flamenco no Brasil, você tem muita responsabilidade, você e o Fernando, por com estarmos certeza. eu entrevistando e Karina sendo entrevistada. Sinta-se beijada, ainda que virtualmente, e todos que estiveram aqui, todos os alunos e alunas da Karina, do Café Tablau, os sócios associados da Penha Flamenca, colegas profissionais, colegas amadores, colegas encarnados e desencarnados, agora começa a virar uma sessão espírita. Um beijo, Karina. Olha, muito obrigado, André. Obrigado, Débora. Obrigado a todos vocês aí da Penha Flamenca. Projeto lindo, tá? Convidar os meus alunos aí para participarem das atividades de vocês. Um beijo para Yara, um beijo para Jussara, um beijo para todas as pessoas que passaram na minha vida. Se eu esqueci de falar de alguém, eu peço desculpa, gente, mas todo mundo foi importante para mim. As pessoas, eu sou grata a todos, 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 todos. E eu espero que a gente agora possa continuar e que a gente possa se ver, né, o quanto antes, estar perto um dos outros, né, gente? Então, queria agradecer e que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, Karina. Você sabe apertar o xizinho?
Ah, eu sei. Acho que eu não sei. Eu vou apertar aqui. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Beijo, minha querida, muito obrigado. Então, só deixando aqui os últimos recados que eu comecei a live, avisando que nessa sexta-feira nós temos Tonadas e Sonantas, sexta-feira, dia 5, um evento híbrido, vai ter ao vivo na nossa Penha Flamenca Brasil, que está na rua Mourato Coelho, 1246. Entre em contato aqui, link na bio. Vai ser um evento com o guitarrista Micael Pancrácio, com o cante do Fernando de Marília, com o baile maravilhoso e juvenil dessa incrível flamenca que é a Isadora Nefusi. Você pode assistir online, como você também pode comprar ingresso ao vivo. E tem dia 27 e 28. 27, o momento musical com Poéticas em Expressão. E 28, Diálogos Flamencos. Qualquer dúvida, estamos aqui no Instagram. Um beijo desse diretor social que é o André Pimentel.